já ficou meio complicado de ouvir. Da paralisia facial, né? Isso. Ah, legal. Bom, deixa eu voltar lá então no slide. A gente já dá assim. Estão me ouvindo, né? Tá tudo normal. Estão ouvindo? Sim. Ah, legal. Será que já voltou todo mundo? Eu não sei se eu espero mais um pouco. Calma aí, professor, que o Igor não está conseguindo acessar. Eu vou mandar o link aqui para ele pelo WhatsApp. Tá. Legal, acho que está todo mundo aí agora. Vocês estão me ouvindo? Aí, professor, como você tá? Aí, maravilha. Vamos lá, então. Abrindo aqui. Estamos visualizando o slide, visualizando minha tela? Sim. Beleza. Bom, então, sobre a pergunta da paralisia facial, foi a Monique que fez? Quem fez a pergunta? A aluna que fez a pergunta retornou à aula? Professor, Oi. eu não estou visualizando o slide, eu estou visualizando uma tela de WhatsApp. Ai, ai. Vamos lá, vou tentar de novo aqui, então. Esse aplicativo nunca tinha me dado esses problemas antes. Isso é novo. Visualizando a tela agora. Ok, agora tá certo. Maravilha. A pergunta tinha sido se após ter uma paralisia facial, né, aquela paralisia de Bell, se a pessoa pode voltar 100% ao normal. Se tratando de paralisia facial de Bell, né, sem se tratar de uma lesão traumática, onde tem uma ruptura do nervo facial, nós podemos sim ter uma recuperação, fazendo o tratamento direitinho, fazendo a fisioterapia, estimulando cada um desses músculos que nós estamos citando na aula de hoje, com auxílio de eletroterapia, de acupuntura, cinesioterapia, os fortalecimentos a gente consegue retornar, tá? A parte inicial de movimentação, resposta de estímulos para a reabilitação de uma paralisia facial, você consegue recuperar quase todas as funções musculares, ou pelo menos
o reflexo e o retorno de alguns movimentos, lá no terceiro mês, quarto mês pós-paralisia facial, você já tem uma resposta praticamente de toda a musculatura. Porém, os músculos, eles estão um pouco mais fracos, né? Eles não têm a resposta de contração como da hemiface, que não foi acometida, do lado oposto aí. Então, é claro que esse tempo varia um pouco de caso a caso. Tem pessoas que têm uma paralisia facial, mas têm um retorno muito rápido aí dessa musculatura, e tem pessoas que demoram um pouquinho mais. Depende bem da lesão específica que ocorreu para que a pessoa tivesse essa perda da função muscular aí. Mas é de acometimento do nervo facial de alguma forma, tá? Podem ter pode ser uma alteração central ou periférica, ok? E aí tem diferença, inclusive, na paralisação da face. Se eu tenho essa paralisação central, eu tenho uma limitação apenas de um quadrante no rosto. O que seria um quadrante? Eu divido o rosto em 4 partes, ok? E aí eu não consigo movimentar um quadrante de uma metade da face, tá? Então, os outros 3 quadrantes aí, 3/3 da face, eu consigo movimentar, quando a lesão é central. Agora, quando a lesão é periférica, né, após o nervo facial ter saído do crânio, nós temos uma paralisação da metade completa da face. Então, você consegue diferenciar já uma lesão central de uma lesão periférica do nervo facial, quando tem essa paralisia, se você avaliar a região de sensibilidade e de mobilidade, motricidade que o paciente está conseguindo realizar. Então, se é a metade toda da face que o paciente não consegue movimentar, é porque a lesão, o acometimento do nervo facial foi periférico. E se ele consegue movimentar apenas um quadrante, tem a sensibilidade apenas de um quadrante da face, é porque a lesão foi central, tá? Uma curiosidade para vocês. Mas pegando o caso específico de paralisia facial em reabilitação e tratamento ou diagnóstico, vocês vão aprender a esse tratamento e mais detalhes aí da lesão nervosa, tá joia? Ficou claro? Acabei dando informação demais, eu acho, né? Mas é isso aí. Ah, tá. E aí faltou, né? Porque eu falei do prazo, que vai até uns 3 meses para ter esse retorno, né, da movimentação. Porém, a movimentação não está perfeita. Eu disse esse tempo estimado para que a pessoa perceba as funções novamente da musculatura, isso trabalhando, fisioterapia, fazendo tudo direitinho. Mas tem movimentos que a pessoa vai conseguir 100% completo, com força e as expressões faciais, tipo, até 2 anos após ter ocorrido esse incidente aí da paralisia facial, tá certo? Então, acho que agora eu respondi a questão do tempo e se é possível recuperar com fisioterapia. Nós paramos no músculo risório, aqui. O músculo risório, ele é responsável aí pelo sorriso também, só que ele puxa o ângulo da boca para a lateral aqui, tá? Então, com a boca fechada, ele é o responsável por esse movimento da expressão. Aí o risório, junto com o músculo abaixador do lábio inferior, ele realiza esta expressão facial. Então, afastando o ângulo da boca direito e esquerdo e fazendo o abaixamento do lábio inferior. Levantador do lábio superior e abaixador do lábio
inferior. Vai fazer essa expressão de mostrar os dentes, né? Elevação e depressão do lábio. Os dilatadores da boca, né? Músculo risório, músculo levantador do lábio superior, músculo abaixador do lábio inferior, vão fazer essa expressão de abertura, né? Mostrar os dentes e projetar o lábio para frente também, certo? O orbicular da boca, fechamento da boca, né? Fazer o bico, certo? Orbicular da boca. Abaixador do ângulo da boca, ó, vai fazer esse movimento só do abaixar o ângulo da boca, né? Cara de triste, de decepção. Essa aqui, ó, músculo mentual, que faz essa contração central no queixo e faz essa protusão dos lábios, projetando para frente, ok? E a última contração do músculo platisma. Aqui, músculo platisma, contraindo, você consegue perceber ele saltando aqui na região da sua cervical, tá? Abaixo do queixo. Tudo ok aí com o áudio, com a imagem? Sim. Sim. Aqui uma vista lateral da cabeça, nós conseguimos visualizar os mesmos músculos, porém, nós conseguimos ver o epicrânio aqui, né? A parte, o ventre do occipital, a aponeurose epicrânea e o ventre frontal do epicrânio, tá? Temporal lateral, nós já visualizamos, aqui o esternocleidomastoide, o platisma, que nós acabamos de visualizar na última expressão ali da imagem, tá? Os músculos cervicais aqui superiores, trapézio, esplênio da cabeça, o masseter, orbicular da boca, abaixador do lábio inferior, mentual na frente, abaixador do ângulo da boca, bem posicionado no ângulo da boca, zigomático maior e menor, risório, bem no ângulo da boca, sentido transverso aí também, né? Bem na horizontal. Levantador do lábio superior, aqui. Aqui o nasal, não está falando, mas é um músculo nasal, levantador da asa do nariz, aqui embaixo. Tá? Corrugador do supercílio é mais profundo ao orbicular do olho. E o bucinador está mais profundo aqui, né? Abaixo do masseter. E aí vamos lá. Vamos falar dos músculos peribucais. Separando, então, peribucais são os músculos que alteram o formato da boca e dos lábios como um todo. Vocês visualizaram eles ali. Então, um a um, o orbicular da boca. Aí, essa parte é que vocês pegam para corrigir com o trabalho de vocês, caso tenha alguma alteração, tenha alguma coisa diferente, tá? Lembrando que a origem, a bibliografia dessa aula de origem e inserção é do livro Sobota, de anatomia, ok? Origem, pele e mucosa dos lábios, tá? Eventualmente, pódias incisivas, e a inserção na pele e mucosa dos lábios e septo nasal, ok? Então, ele é orbicular à boca. Vocês percebem que não tem origem e inserção
em osso do músculo orbicular da boca. E acontece com vários dos músculos responsáveis por essa mímica e expressão facial. As funções do orbicular da boca. Fechar os lábios, comprimir os lábios contra os dentes, protruzir os lábios, né? Protuir, assoviar, sugar, beijar, falar, né? A função do orbicular da boca. Algumas das funções principais são essas. O levantador do lábio superior, origem é na margem infraorbital do lábio, a inserção na metade lateral do lábio superior. Elevar e verter o lábio superior, tá? Esse sulco que nós temos entre o nariz e o lábio, ela acaba sendo aprofundada do levantador do lábio superior. O levantador do lábio superior e a asa do nariz, em conjunto, né? Origem processo frontal da maxila, aí origem no osso, inserção no lábio superior e na asa do nariz, tá? A ação, então, é elevar o lábio superior e dilatar a asa do nariz. Esse levantador da asa do nariz, ele é um pouco mais abaixo aí do nasal. Aí o zigomático menor, origem óssea, osso zigomático, inserção não é óssea, é no lábio superior, ok? A ação, levantar o lábio superior, aprofundar o sulco nasolabial, que é esse sulco bem no centro do rosto, abaixo do nariz e acima do lábio. Aprofunda esse sulco, então, mostrando descontentamento, por exemplo, tá? Em alguns casos, ele é ausente, tá? Esse músculo zigomático menor. O zigomático maior é um dos principais músculos, junto com o risório, né, que é responsável pelo nosso sorriso, pelo nosso riso. Então, ele é bastante utilizado para o sorriso uniforme bilateralmente. A origem é no osso zigomático, processo zigomático do temporal, tá? E a inserção é no ângulo da boca. Então, mais uma origem óssea e inserção no ângulo da boca. Inserção na face, tá? A ação, levantar o ângulo da boca para cima e para fora, com formação arqueada da boca. Então, sorriso, né? Para cima e para fora. O levantador do ângulo da boca, fossa canina é a origem, tá? Então, ali, fossa canina, dente próximo da região do dente canino, lateralmente. A inserção é no ângulo da boca. Então, a ação é elevar o ângulo da boca, músculo que vai fazer aí. O nome dele já diz qual é a ação dele. O risório, retrair lateralmente o ângulo da boca, é aquele que você faz esse afastamento do ângulo da boca direito e esquerdo com a boca fechada. Ele é bem horizontal, a disposição das fibras do músculo risório. Origem, pele da bochecha e face macetérica, músculo masseter. Inserção, ângulo da boca. Músculo bucinador. A origem dele é nos processos alveolares, na maxila e mandíbula, e na região dos molares, no ligamento pterigóide mandibular, tá? A inserção é no ângulo da boca. Então, a ação dele
é retrair o ângulo da boca, manter a bochecha distendida durante a abertura e fechamento da boca. Então, para que nós não, na abertura e fechamento da boca, para que nós não venhamos a morder a bochecha na parte interna, esse músculo ele fica distendido durante a abertura e fechamento para que não tenha esse desvio da região da bochecha interna para dentro da arcada dentária. Ele auxilia na mastigação e age no sopro, no assovio, na sucção, tá? É um músculo que contrai para essas funções de sopro, assovio e sucção, principalmente. O abaixador do ângulo da boca tem a origem na base da mandíbula e a inserção no ângulo da boca. A ação é puxar para baixo o ângulo da boca. O nome do músculo já diz, o movimento que ele faz. O abaixador do lábio inferior, a base da mandíbula é a origem dele, e a inserção lábio inferior. Ação, abaixar o lábio inferior. O mentoniano é aquele que vocês visualizaram que projeta o lábio inferior para frente quando contrai a região central do nosso queixo, a central da nossa mandíbula. A origem, então, é óssea, fossa mentual. Fossa mentual é essa que está presente na mandíbula, região anterior da mandíbula. E a inserção é na pele do mento, tá? Do músculo mentual. A função enrugar, né, e elevar a pele do mento, vertendo o lábio para inferior. Nós falamos então dos músculos peribucais anteriormente. Agora nós vamos falar dos músculos periorbitais, que são os músculos que alteram o formato dos olhos. Então, o músculo orbicular dos olhos é o primeiro que a gente está falando. Origem é cutânea, ligamentos palpebrais e a inserção nas pálpebras e pele periorbital. Okay? Então, é um outro músculo que é orbicular, que não tem origem e inserção em osso. A ação dele: piscar para evitar ressecamento da córnea, auxiliar na difusão das lágrimas, é responsável pela formação desses pés de galinha, das rugas laterais dos olhos, devido à sua ação de esfíncter, que é uma ação de fechamento, né? Então, ele é responsável pelo fechamento e abertura dos olhos. O músculo prócero, ele tem origem no osso nasal e tem a inserção na pele da glabela do olho. É bem no centro, entre um olho e outro, né? Entre uma sobrancelha e outra. A função é puxar para baixo a pele da glabela, contrai sempre que temos a luz solar excessiva. Então, esse músculo contrai para proteger os olhos aí de uma luz excessiva, tá? O corrugador do supercílio, ele tem origem na região medial da margem supraorbital e a inserção na extremidade lateral do supercílio. A ação dele: tracionar medialmente os supercílios e produz essas rugas verticais na glabela. Então, vocês visualizaram na imagem que eu mostrei antes de passar slide a slide de origem e inserção, vocês visualizaram o movimento desses músculos, né? Então, a aproximação de uma sobrancelha do outro, ou da outra, é a ação dele, gerando essas rugas verticais entre uma sobrancelha e outra. Falamos então dos orbiculares da boca, dos orbiculares dos olhos, ok? E aí os outros grupos musculares aí presentes na face para a expressão facial. Tem o occipito frontal, que é aquele músculo que na vista lateral nós vimos a porção occipital e a porção frontal dele.
tá? O epicrânio, a parte do epicrânio na região posterior e superior da cabeça. Então, ele tem origem frontal na aponeurose epicraniana, inserção na pele do supercílio da raiz do nariz, a parte frontal. A parte occipital, a linha nucal superior e base do processo mastoide é a origem, e a inserção na aponeurose epicraniana, que é no meio, no centro, tá? Então, a função é puxar a pele da frente para cima, provocando sulcos horizontais. Então, puxa a pele para cima, fazendo sulcos, aquelas rugas horizontais aí na nossa testa. Tem o músculo nasal, a origem dele é na eminência canina e na narina. Então, é um músculo ósseo ali, né, do dente, na região do dente canino. E a inserção no dorso da narina e parte alar dilatadora da narina. Okay? Então, músculo nasal, ele tem a parte transversa e a parte alar. A parte alar é aquela parte inferior que vai dilatar o orifício nasal. Então, vai fazer essa abertura do orifício nasal. Okay? E a parte transversa vai comprimir a narina e fazer esse movimento também de contração, de elevação do nariz aí, junto com o músculo levantador da asa do nariz. Okay? Das origens e inserções dos músculos da face são esses, ok? Se vocês foram, não sei qual de vocês acabou acompanhando aí no trabalho para ver se tem alguma divergência ou não do que vocês pesquisaram, tá? Mas se tiver, faz a correção aí dentro do que está no slide, tá? Agora eu vou mostrar para vocês com relação a essa divisão do nervo trigêmeo aqui, da sensibilidade, V1, V2, V3, um testezinho funcional, tá? Da sensibilidade, em especial do nervo trigêmeo, e depois do nervo facial, que é responsável pela expressão da face. É um videozinho bem rápido, só para vocês visualizarem um exemplo de um teste aí de função de nervo facial e do nervo trigêmeo. Então, aqui o trigêmeo, teste de sensibilidade. O áudio é do Miguel falando. Não estou ouvindo nada. Não estão ouvindo? Eu não. Não, Tá, peraí. também não. Por isso vocês não acharam graça na piada. É. Vamos agora começar a testar o nervo trigêmeo, o quinto nervo, começando pela Entendi. sensibilidade tátil superficial. Comparamos a sensibilidade nos três andares da face, a parte direita com a parte esquerda. Está a sentir? É igual ou diferente? Igual. E aqui agora?
agora a sensibilidade dolorosa. Está a sentir picado? Sim. É igual ou diferente? Igual. Podemos também comparar os vários andares entre si. É igual? Igual. Vamos agora testar o nervo trigêmeo motor, começando por apreciar o relevo, a simetria do relevo masseter temporal. Em seguida, pedimos ao doente para abrir lentamente a boca para verificar se há algo desvio do queixo. Vou fechar. Em seguida, pedimos para encerrar a mandíbula com força, testando a força de contração dos músculos masseter, outra vez, e temporal. Tá? Então, eu vou voltar a explicar algo a mais para vocês aqui. Ó, então, vocês percebem que ele está testando a sensibilidade aqui, tá? Então, teste de sensibilidade dos ramos do nervo trigêmeo. Então, aí foi a parte superior, a ramificação da parte média, infraorbital, e da parte inferior, a parte mental aí, tá? A parte mental. Agora, na sequência, ele está testando a sensibilidade dolorosa, tá? Então, o aparelho a se testar tem que ser mais rígido para realmente ver se ele sente as picadas. Percebam que o teste é sempre feito inicialmente de um lado e comparando com a outra hemiface, tá? Então, o teste está sendo aqui, ó, feito do lado direito e do lado esquerdo da mesma região, para comparar a sensibilidade de um lado ou outro, tá? Depois eu comparo a sensibilidade de um lado só nos 3 pontos de ramificação do quinto par craniano do nervo trigêmeo, tá? Sensibilidade, teste de sensibilidade dolorosa. E na sequência, o teste foi do músculo temporal e músculo bucinador e do masseter, desculpa. Temporal e músculo masseter para abertura e fechamento da boca. O teste da abertura da boca é para ver se a mandíbula, se o queixo vai deslocar para a direita ou para a esquerda quando ele está com a boca relaxada. Isso mostra para a gente uma disfunção da TM por força do músculo direito, por exemplo, e fraqueza do esquerdo. O queixo desviaria para a esquerda se tivesse uma disfunção muscular do tipo, tá? E esse teste, quando ele pressiona um dente contra o outro, é para sentir a contração do músculo. Abaixo, ele sentiu a contração do músculo masseter, tá? E acima, região temporal, contração do músculo temporal. E aqui uma avaliação da ação dos músculos da face de modo bem rápido, né? De modo bem generalizado, assim, bem geralzão. Acompanhe aí. Vamos agora avaliar o facial. Primeiro por inspeção, verificamos as simetrias das rugas da fronte, da fenda palpebral, do sulco nasogeniano e das comissuras labiais. Em seguida, pedimos ao doente para executar alguns movimentos voluntários. Feche os olhos com força. Tentamos abrir os olhos. Enruga a testa com força. Assobie. Sopre.
cantos da boca para baixo com força, de forma a podermos ver a contração do cutâneo do pescoço ou platisma. Durante a entrevista, convém ver também a simetria facial durante as expressões emocionais voluntárias. Tá, pessoal? Então, aí é um teste para o nervo facial, as funções dos músculos da face, de forma geral. Ok? Só para, por título de curiosidade de vocês, então, como foi falado da paralisia facial, eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem da divisão do nervo facial para vocês terem um esqueminha mais prático aí para visualizar. É isso aqui, então, ó. Se eu tenho... Bom, vamos lá visualizar a imagem. Aqui a face, certo? E aí, aqui nós temos os cruzamentos da parte do encéfalo direito e esquerdo, ok? Então, a parte do lado direito do encéfalo, eu tenho... Eu vou colocar o fone aqui, vai ficar melhor para vocês escutarem quando eu estou falando. Bom, acho que o áudio fica melhor assim, né? Fica, acho que mais limpo. Se não, pode falar que eu mudo aqui também. Então, aqui nós vemos a região do lado direito do encéfalo, lado esquerdo. Lembrando que se eu tenho uma lesão central aqui a nível de encéfalo, o lado direito, a minha resposta de paralisação ou a minha resposta sensitiva de paralisação vai ser do lado oposto na minha face. Então, se a lesão central foi à direita, o lado que vai ser acometido na minha face vai ser o lado esquerdo, tá? E se a lesão for central do lado esquerdo, a paralisação da minha face vai ser do lado direito, tá? Então, as informações se cruzam dessa forma que vocês estão vendo aqui. Então, aqui, nós estamos tendo o trajeto do nosso nervo facial, esse responsável pelos movimentos da face. Tem essas três porções. Então, se eu tiver uma lesão, esse círculo aqui está mostrando o local da minha lesão. Então, tem uma lesão aqui no trato córtico nuclear, no neurônio motor superior, uma lesão central do nervo facial. Esse trajeto pontilhado, que vocês estão vendo após a lesão, uma vem para o mesmo lado, tá? Essa falha da informação. E outras duas ramificações do facial vêm para o lado oposto, tá? Então, essas duas que vêm para o lado oposto vão se ligar com a outra SAM que está vindo desse lado oposto. Então, sempre duas vão cruzar e uma ramificação vai ficar, certo? Deste lado, ó, o impulso está normal, aí tem a lesão, para de conduzir esse impulso. Do outro lado aqui, o impulso está normal, segue os dois normais para cá e segue um normal para cá, certo? Da ligação desse nervo facial onde eu tive lesão, ele chega aqui no núcleo do nervo facial. Este primeiro, ele não se encontra com ramificação nervosa nenhuma, então a falha dessa informação vai continuar
e vai promover uma paralisia na parte inferior neste quadrante da face. Então, divide a face em 4, aqui, tá? E vai gerar uma paralisação na parte inferior da face, se essa lesão foi aqui central. Por quê? Porque a parte inferior que se cruza, ela se liga lá no núcleo do nervo facial com o nervo bom do lado esquerdo. Então, como vem a informação do nervo deste outro lado, a informação vai chegar normalmente aqui na parte, no quadrante superior da face. Então, se eu tenho uma lesão central do nervo facial, por conta dele chegar e se encontrar com uma das ramificações saudáveis no núcleo do nervo, que é o núcleo dele é o que divide o sistema nervoso central, a parte central e a parte periférica do nervo facial, ele vem saudável para esse lado, porque tem essa ligação, ok? Então, se eu tenho uma lesão nervosa central, eu tenho uma paralisação apenas da metade inferior da face. Já se eu tenho uma lesão abaixo do núcleo do nervo facial, uma lesão periférica, não vai haver cruzamento nenhum quando chegar no núcleo do nervo facial. Então, a lesão periférica, ela vai vetar o impulso nervoso tanto para a parte superior como para o quadrante inferior. Então, gerando uma paralisia facial de toda uma metade da face, tá? Então, é isso que eu expliquei para vocês anteriormente sobre a paralisia facial, mas eu acho que mostrar essa imagem fica mais claro para vocês, certo? Depois eu incluo esse slide na aula de vocês antes de colocar e jogo lá no sistema do AVA para vocês novamente, tá bom? Ficou claro, pessoal? Se alguém tiver dúvida com essa imagem, fala para mim agora que eu já tento eliminar essa dúvida, sanar essa dúvida aí. Vocês estão me ouvindo, né? Tá tudo certo aí com o áudio, com a imagem? Sim. Beleza, então. Maravilha. E aí, tem um videozinho para mostrar para vocês com relação a isso. Alguns exercícios, né? Para a intervenção da físio aí, para esse problema, para esse caso específico da paralisia facial. Já que nós estamos falando da musculatura facial, isso não foge nem um pouco da nossa aula, tá? Então, a massagem clássica facial é um recurso que a gente tem. Lembrando que isso é intervenção fisioterapêutica, então, alguém que deve ter todo esse conhecimento que vocês estão obtendo de anatomia, de origem de inserção, de função de cada músculo, para você fazer promover esses estímulos, tanto com massagem quanto com eletroterapia, nos pontos corretos para o movimento correto, para o movimento que você precisa ganhar na face desse paciente ainda, ok? Drenagem linfática para diminuir edema, técnica de dessensibilização, gelo para estimulação, uma massagem de taping, que é para estimulação também, vibração, reflexo estiramento, cinesioterapia, os fortalecimentos, CABAT, que é a facilitação neuromuscular proprioceptiva, eletroestimulação, trabalhos de mobilidade, alongamentos, relaxamento cervical, facial também. Tem muita coisa para fazer. E aí vocês vão ter isso mais para frente em outras disciplinas, né, de reabilitação. Só mais uma curiosidade, então. Da fisiopatologia, tá? As causas, elas são bem variadas.
Então, elas podem ser infecciosas, tumorais, traumáticos ou vasculares. Então, pode ser uma lesão do tronco encefálico e aí ter um acidente vascular encefálico, pode gerar uma paralisia, que aí não seria só facial. Fratura do osso temporal por algum trauma, ferimento, que acabou lesionando o nervo, pode gerar uma paralisia facial. Tumores podem comprimir a passagem do nervo e gerar uma lesão ali, meningite, otite, algum tipo de inflamação que gerou um processo, que gerou um acúmulo de líquido na região por onde passa o nervo facial, eu posso ter uma compressão e posso ter uma falha dessa informação sensitiva e motora do nervo facial, tá bom? É um resumão, né? E aí depois, mais para frente, em outras disciplinas, ou mandar um artigo para vocês que quiserem já ir sanando essas dúvidas e estudando, porque são coisas que vocês vão precisar. Bem simples de uma fisioterapeuta, explicando alguns movimentos. Aqui. Acho que vai abrir um. Que só está bem. Vou falar para você sobre paralisia facial. Uma prima teve a paralisia na semana passada, então estou fazendo esse vídeo especialmente para você, Jéssica. Estou ouvindo, pessoal, tá? O áudio está indo aí para vocês. Quem tem a paralisia, faça também, porque vai te ajudar. Quando a gente tem a paralisia facial, não existe um estudo que comprove a causa, tá? De 80% a 90% acontece por uma paralisia que se chama paralisia de Bell, que pode ter relação com diferença de temperatura, mas não é certo. Pode estar relacionado com a baixa de imunidade, quando a gente está grávida, né, gestante, enfim. E existem alguns exercícios que você pode fazer para poder ajudar na fisioterapia que você vai ter que fazer, né? E é muito importante também ir ao médico para ver se realmente é paralisia, se não é uma outra lesão, né? E a partir daí procurar um fisioterapeuta para começar as sessões. De uma forma geral, começa-se a fisioterapia 5 dias após a paralisia. Então eu vou ensinar para vocês alguns exercícios que você pode estar fazendo em casa 3 vezes por dia, de manhã, à tarde e à noite. Erlan, esqueci de fazer da tarde, vou fazer 2 seguidas. Não faça, porque você vai cansar a musculatura, ok? Então, de manhã, de tarde e à noite, a gente vai fazer 10 repetições de cada exercício. Então, como que a gente vai começar? O nosso lado esquerdo vai ser o lado bom. E o lado direito, o lado que está com a paralisia. Esse lado vai estar com sobrecargas. Então, a gente vai começar a fazer um trabalho relaxando essa musculatura. E ela deve ser feita de cima para baixo. Então, você vai fazer massagem para relaxar a musculatura, tá? E aí a massagem pode ser circular, igual eu estou fazendo, pode ser de cima para baixo. Então, você vai fazendo a massagem para relaxar a musculatura do lado que está sadio. Pode pegar essa bolinha, tá vendo? E vai fazendo a massagem de cima para baixo. Pode descer até o pescoço e vai de novo de cima para baixo, ok? 5 minutos de massagem do lado sadio. Vamos para o lado ruim agora. O lado que
foi acometida a paralisia, né? A gente vai fazer exercícios para estimular a volta do movimento. O primeiro exercício que a gente vai fazer é a depressão do lábio, ó. Abaixa e volta. Eu consigo fazer, né? Mas para quem tem a paralisia tem muita dificuldade, tá? Então, desce e volta. 10 vezes isso. Erlan, eu não estou conseguindo. Pode ajudar. Vem com a outra mãozinha. Deixa o músculo fazer. Você dá só um levinho para ajudar, tá? Segundo exercício, piscar os olhos. Então, ó, pisca e volta. Pisca e volta. 10 vezes também. Depois pisca com muita força, como se quisesse fechar os olhos com pressão. E solta. De novo. E aí, ó, se o olho não vai, você ajuda com o movimento. E volta, tá? 10 vezes isso também. Depois a gente vai fazer o movimento de biquinho. 10 vezes. Tenta fazer até com uma pressão mesmo, para poder estimular a musculatura que está comprometida, ok? Então, força e volta. 10 vezes o biquinho também. Terminando o biquinho, a gente vai fazer o movimento do cheiro ruim, sabe? Cheiro ruim, para juntar a musculatura que pega o nariz. E solta. De novo, solta 10 vezes. Elaine, não tá indo. Então você ajuda, tá? Ajuda e volta. Depois você vai fazer a cara de bravo, quando a gente junta a sobrancelha, ó. Então faz a cara de bravo, tentando juntar a sobrancelha e solta. Cara de bravo, solta. 10 vezes. E depois, o sorriso, ó. Sorriso aberto, sorriso fechado. Então é aberto, fechado, aberto, fechado. Ok? Depois sobe a sobrancelha. Sobe a sobrancelha. Isso, 10 vezes. Depois você vai fazer o barulho do trator, que a gente faz com criança, sabe? Peraí. Tenta deixar o lábio bem solto. 10 vezes isso. Em seguida, vamos mandar um beijo. 10 vezes. Depois, o biquinho, ó. Biquinho de peixe, né? Eu tenho dificuldade para fazer isso. É difícil. Para mim é difícil. Para quem tá com a paralisia, mais ainda. Mas tem que estimular, principalmente, o entrar da bochecha. Dez vezes também. Depois a gente vai fazer a bochecha grandona, cheia de ar, ó. Solta de novo. Com o canudinho, você vai chupar o ar mesmo, tá? Para fazer o movimento, ó, da bochecha, para entrar. Se segurar a pontinha do canudo embaixo, ó, consegue trabalhar chupando mais ainda. 10 vezes também. Depois pega uma bola de soprar a bexiga, né? E enche ela. Soltou. De novo. 10 vezes isso, tá? Soltou. 10 vezes, ok? Depois a gente vai falar A exagerado, tá? As vogais de forma exagerada. A, E, I, O, U. Então, 10 vezes isso. A, E, I, O, U. Percebe que eu estou forçando a minha boca. Eu não falo assim, né? A, E, I, O, U. Não falo assim. Mas a gente vai forçar para trabalhar toda a musculatura em volta da boca, ok? São dicas simples que você pode fazer
Relembrando, de manhã, à tarde e à noite, 10 vezes cada exercício, ok? Anota isso aí no papelzinho, pode fazer, o fisioterapeuta vai ficar feliz que vai estar ajudando a ele, tá? Um abraço, até o próximo vídeo. Curte aqui se você gostou e compartilha para que outras pessoas possam ter acesso a esse vídeo também, ok? Um abraço, tchau! Certo, pessoal. Então, é isso. Músculos da face, expressão da face. Aí já tiveram uma introdução, aí, uma curiosidade sobre uma lesão do nervo facial, que é o responsável por essa movimentação toda que vocês aprenderam hoje, isolada de cada músculo. Esse último vídeo, vocês perceberam que dentro dessa junção de exercícios, de uma forma simples de passar para o paciente que não tem esse conhecimento anatômico que vocês têm, ele vai estimular músculo a músculo, movimento a movimento, sem saber exatamente, inclusive, o músculo, né, específico que ele está estimulando. Mas o fator de encher a bexiga, de soprar, de aproximar a região interna da bochecha dos dentes, a gente sabe, está trabalhando o bucinador, o sorriso, o nasal, levantador da asa do nariz, o corrugador do supercílio. Vocês sabem exatamente os músculos que estão sendo estimulados, mas aí o comando verbal com o paciente é o comando mais simples para que ele compreenda. Então, cara de bravo, cara de feliz, faz bico, né? Então, são os comandos verbais que a gente acaba dando. Esses exercícios que vocês visualizaram no vídeo são exercícios que a gente recomenda, né? Tem outros exercícios também, estimular a sensibilidade com escova de dente, com quente e frio, o cuidado que tem que ter com o olho também, porque como a pessoa não consegue piscar, precisa hidratar, precisa colocar colírio o tempo todo, tem que tomar esses cuidados também. O canudo não é só para o exercício, estimular quando for tomar água, tentar estimular a utilizar o canudo para cada vez mais estimular a musculatura e tentar ter um retorno mais rápido aí dessa ativação toda muscular, certo? Acho que dessa parte ficou bem claro para vocês, o trabalhinho já ajudou vocês a estarem bem atualizados com a nossa aula de hoje. Estou sentindo falta de estar presente aí na sala de aula com vocês, não sei vocês como estão com relação a isso, mas estou sentindo falta, tenho saudade de estar na sala de aula, né, frente a frente com vocês, alunos, e eu espero que estejam todos bem, eu espero que estejam todos se cuidando, mantendo na medida do possível o seu isolamento social. Eu sei que alguns necessariamente precisam sair, precisam trabalhar, né? Mas quem pode que continue fazendo isso, cuidando de si, cuidando das pessoas, dos familiares, dos que estão próximos a vocês, e torcer aí para que estou aí para que vocês ou que ninguém próximo, ninguém da família ou amigos venham a ser atingidos aí por esse problema, né, por essa pandemia geral da Covid-19. Então, se cuidem. Se Deus quiser, em breve nós estaremos podendo fazer as aulas práticas. Não sei exatamente como vai ser, se vai ser com percentual de alunos reduzidos em aula, mas de alguma forma vocês terão isso, se não for agora, vai ser mais para frente, tá? Assim como vocês, né, nós professores estamos aguardando a liberação dos nossos ministérios, né, de saúde, dos nossos superiores aí nessa hierarquia política que nós temos dentro da saúde, tá certo? Então,
Boa noite para vocês. Nosso conteúdo da aula de hoje foi passado para vocês. Quero saber se alguém tem alguma dúvida, se tem algo a dizer agora sobre as nossas aulas,